Pois é, mesmo estando de olho no futuro, é muito importante, muito bom lembrarmos o dia de ontem. E ontem tivemos um dia bastante produtivo. Passaram por aqui profissionais de destaque das mais diversas áreas, preocupados não só com o nosso país, com a nossa economia, mas com a nossa família, com nossos filhos, porque cabe a nós, do mercado segurador brasileiro, o dever de juntos fazer com que o Brasil entenda a importância do seguro. Bem, todos receberam na entrada do evento a ficha de avaliação. Nós pedimos então um pouco da sua atenção, 1 minuto, né? Porque você preenchendo esta ficha de avaliação concorre a um iPad mini. Será sorteado no final do evento, no finalzinho da tarde. São somente 4 perguntas, é só preencher o formulário, ele foi entregue no credenciamento do estande da CNSEG. A resposta não precisa ser identificada, tem aqui anotado, basta deixar em branco o nome e também o nome da empresa. E o sorteio, eu reafirmo, será no final do evento, na plenária. Colabore conosco, avalie o nosso evento e concorra a um iPad mini. Muito bem, agora vamos falar um pouco sobre o assunto do nosso próximo painel. Vamos falar sobre o novo perfil do consumidor brasileiro. Além de escolher a marca, o modelo, o serviço, a instituição que ele quer, passa a exigir cada vez mais qualidade, bom atendimento, informação, transparência e preço. As mulheres também passaram a exercer um papel fundamental no mercado segurador, à medida que se tornam a cada dia mais independentes, social e economicamente. Exigem novos produtos, novos serviços que valorizem a segurança da família, a valorização da saúde, a educação dos filhos. A inclusão de milhões de novos consumidores, a classe média baixa, também está impactando o mercado de consumo. Temos que estar atentos às mudanças e às demandas desse novo consumidor. À medida que se escolariza mais, que melhora a sua renda, que passa a fazer parte da economia formal, pagando mais impostos, por exemplo, passa também a ter um nível de exigência completamente diferente daquilo a que estava acostumado. Um mercado que respeita o consumidor vai ter condições de ser mais competitivo, de agregar valores à sua marca e de fidelizar a sua clientela. No mundo atual, a proteção do consumidor é um instrumento de desenvolvimento econômico e social. Muito bem, passemos então ao primeiro painel de hoje. O tema do próximo debate da Sexta com Seguro é Transformação do Consumidor. Como palestrantes convidados, o senhor Eduardo Janete, economista. Vamos recebê-lo? Também tenho o prazer de convidar a senhora Juliana Pereira da Silva, secretária nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Atuará como mediador o senhor Ricardo Morishita Wada, professor da Fundação Getúlio Vargas e ex-diretor do Departamento de Proteção ao Consumidor, o DPDC. Senhor Morishita, por favor, com a palavra. Muito bom dia a todos. Quero dizer da minha imensa alegria de estar aqui. Solange, obrigado pelo convite para presidir esse painel. Quero receber aqui, com muita honra, muita alegria, duas pessoas muito queridas. O professor Eduardo Janete da Fonseca, que vocês já devem ter visto, escreveu grandes obras, não só na economia, mas também na área de filosofia, ajuda a gente a pensar a vida cotidiana, a vida pública, a vida privada, com alguma reflexão, eu diria, profunda. E de outro lado aqui, a nossa querida Juliana, que vem fazendo um tremendo trabalho, colocou a defesa do consumidor hoje, acho que pela primeira vez na história, num patamar de discussões, eu diria, presidencial. Hoje em dia, a defesa do consumidor ela é vista não apenas como uma política de governos, mas também como uma política de Estado. Acho que hoje vai ser uma manhã muito interessante, ou pelo menos muito divertida, porque o tema é para lá de instigante. Então, para começar, eu queria convidar o Eduardo para fazer a sua primeira intervenção, e depois a Juliana. São mais ou menos 30, 40 minutos, Eduardo.
Muito bom dia a todos. Uma grande satisfação estar aqui em Brasília para participar da sexta Com Seguro, a convite da CNSEG. Nosso tema é a transformação do consumidor, sempre num horizonte de tempo generoso, né? O mote desse congresso é 2025. Então, nós estamos aqui para identificar não os fatores circunstanciais da conjuntura, acidentes de percurso, mas para pensar longo prazo e tendências permanentes que vão estar nos acompanhando por muitos e muitos anos. Eu vou dividir a minha fala basicamente em duas partes. Eu vou começar identificando duas mega tendências, dois vetores de mudança fundamentais da sociedade brasileira, e depois eu vou tentar tirar as implicações e fazer uma reflexão sobre o que isso significa para o setor de seguros, para quem atua nessa área, nesse setor de atividade. Deixe-me começar com as duas mega tendências que eu considerei relevantes para nós compartilharmos aqui nessa reflexão. A primeira delas é a transição demográfica brasileira e a segunda, a mudança na composição de renda da sociedade brasileira. Começar falando pelo que eu considero que é talvez o principal acontecimento da nossa geração de brasileiros, que é a transição demográfica que nós estamos passando. Não é um assunto de manchete, de jornal, nunca vai aparecer estampado como um acontecimento dessa ordem de relevância, porque não é algo que mude abruptamente, mas, no entanto, é, como eu disse, talvez a principal transformação pela qual o Brasil vem passando. O que está acontecendo? Nós estamos vivendo um momento único na biografia da nação brasileira. E o nome técnico desse momento é o dividendo demográfico. O dividendo demográfico, ele é o resultado de duas transformações que se combinaram de forma muito original pela sua intensidade, pela sua rapidez no Brasil. Quais são os dois vetores de mudança na demografia que geram o dividendo demográfico e o que isso tem a dizer para o nosso futuro? Os dois vetores de mudança da demografia brasileira são, em primeiro lugar, a explosão populacional que o país viveu a partir da Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX. Nós simplesmente triplicamos a população do país em 45 anos. O Brasil tinha pouco mais de 50 milhões de habitantes no início dos anos 50 e, em 1994, ultrapassou a marca de 150 milhões de habitantes. Hoje nós estamos na casa dos 200. Foi muito rápido e foi muito intenso. Eu tenho a impressão que praticamente todo mundo que está aqui nessa sala é resultado dessa explosão populacional. Nós somos o fruto dessa expansão muito rápida do contingente, do número total da população brasileira. Esse é o primeiro vetor de mudança. Segundo vetor de mudança, a queda da taxa de fecundidade. As mulheres brasileiras tinham, em média, na década de 50, 6 filhos durante a sua vida reprodutiva. Esse número, a partir dos anos 70, começou a cair de forma muito intensa, e no Brasil isso aconteceu de forma rápida, eu vou dar um comparativo daqui a pouco, mas hoje as mulheres brasileiras têm, em média, durante a sua vida reprodutiva, um pouquinho menos de 2 filhos. É um número um pouquinho abaixo da taxa de reposição, no entanto, a população ainda cresce um pouco, menos de 1% ao ano, porque o número de pessoas em idade de reprodução aumentou muito, e a gente vai falar sobre isso, mas a taxa de fecundidade está um pouco abaixo da taxa que seria a de reposição no estado estacionário. O que no Brasil demorou 18 anos para acontecer, ou seja, as mulheres passarem a ter, em média, não mais 3, e sim 2 filhos, nos países desenvolvidos demorou 60 anos para acontecer. Foi muito rápido no Brasil a queda na taxa de fecundidade. Vocês combinem essas duas coisas no tempo e vocês chegam a resultante, que é o dividendo demográfico, o bônus demográfico. O que significa? Vamos visualizar aqui a pirâmide etária da população brasileira. Fazer um esforço de representar mentalmente a distribuição da população por idade. A explosão populacional do pós-guerra significa que na base dessa pirâmide etária entrou uma bolha. Nasceu muita gente em pouco tempo. Então, na base da nossa pirâmide etária, entrou um contingente grande de crianças que nasceu nesse período da segunda metade do século XX. À medida que o tempo vai passando,
essa bolha que entrou na base da pirâmide começa a percorrer o seu caminho de subida na pirâmide etária. Chega um momento em que ela está no meio do caminho. Ela está na idade produtiva, 15 a 64 anos. A bolha que entrou embaixo está subindo, é inexorável, o tempo passa, o tempo move-se apenas numa direção, as pessoas vão adquirindo idade, a bolha está no meio do caminho. Simultaneamente, o que acontece? Como caiu muito a taxa de fecundidade, a base da pirâmide começa a ficar mais estreita. E aí você gera uma situação única na demografia, que é um período em que a taxa de dependência fica muito baixa no país. Você tem um contingente muito grande de pessoas de 15 a 64 anos, a população em idade ativa, relativamente àqueles que dependem de uma renda gerada por quem está trabalhando. As crianças que estão na base da pirâmide e os idosos que estão no topo da pirâmide, que ainda são poucos, porque essa bolha está no meio do caminho, ela ainda não chegou lá em cima. Então você está no momento em que a taxa de dependência é reduzida. É um momento único e mágico na vida de um país, porque é a chance desse país criar uma prosperidade em bases duradouras. Tem muita gente, proporcionalmente, tem muita gente trabalhando, muita gente no ápice da sua capacidade de gerar riqueza, relativamente às crianças, que estão em número cada vez menor, e os idosos, que ainda são o topo da pirâmide, que é um número relativamente pequeno. Uma coisa interessante, o dividendo demográfico, que é essa taxa de dependência muito baixa no país, ele vem em duas ondas. A primeira onda é dos 15 aos 30, em que os novos ingressantes em idade ativa ainda estão no início da sua trajetória laboral, ainda estão começando a sua vida produtiva. Depois vem uma segunda onda, que é quando essa população está no ápice da sua capacidade de contribuir na geração de riqueza, na agregação de valor, que é dos 30 aos 64 anos. 70% da renda, esse é um número internacional, 70% da renda que um cidadão gera ao longo do ciclo de vida se dá dos 30 aos 64 anos. Quem não estiver fazendo isso agora, comece a se preocupar, porque é nessa época que as coisas acontecem do ponto de vista estatístico, em termos de geração de renda. E o Brasil está exatamente nesse momento. Nós estamos no momento em que a segunda onda já está correndo e ela não vai durar para sempre. Aqui é que as coisas começam a ficar complicadas. A pirâmide etária brasileira, no tempo, e o horizonte desse congresso é 2025, a pirâmide etária brasileira, ao longo do tempo, vai se transformar em um cogumelo. O que hoje é uma pirâmide vai virar um cogumelo. O topo da pirâmide vai começar a crescer rapidamente. E o ano de virada é 2030. A taxa de dependência no Brasil deve continuar caindo ainda até 2030. A partir de 2030, ela começa a crescer rapidamente. Se hoje nós temos muitos brasileiros trabalhando para um número relativamente pequeno de crianças e idosos, a partir desse ponto de inflexão de 2030, a demografia que está a nosso favor vai começar a se voltar contra nós, porque nós vamos ter que arcar com a geração de renda por parte de um contingente decrescente de brasileiros para fornecer resultados econômicos que permitam financiar qualidade de vida, segurança, conforto a um grupo cada vez maior de brasileiros que estará acima dos 64 anos de idade. Essa é a realidade da demografia brasileira. Eu falei aqui em prosperidade duradoura. Nós temos uma chance que não se repetirá na nossa história como nação de aproveitar esse movimento favorável da demografia para nos tornarmos um país próspero em bases duradouras. O que significa próspero em bases duradouras? A palavra que melhor resume isso é produtividade. Se nós queremos ser um país de alta produção e um país capaz de gerar renda com um número menor de brasileiros para atender as necessidades de um contingente de brasileiros que subirá para o topo da pirâmide quando ela se transforma num cogumelo, nós vamos ter que aumentar muito a produtividade da hora trabalhada. Vai ter menos gente trabalhando e se essas pessoas não forem altamente produtivas durante o seu trabalho, nós não conseguiremos gerar o resultado econômico necessário para fechar essa conta e para ter uma transição demográfica que tenha um enredo com final feliz. O que é que traz essa produtividade? De onde é que vai sair essa produtividade, ou seja, um valor maior criado por cada hora de trabalho?
Qual a ordem de magnitude do que nós estamos falando? Para ter um raciocínio, eu não vou elaborar muito, depois no debate a gente pode voltar. A ordem de magnitude que nós estamos falando é o seguinte: um cidadão de país rico, de país de alta produção média por habitante, durante um ano de trabalho, gera um valor econômico que é cerca de 4 a 5 vezes maior do que o resultado de um ano de trabalho de um cidadão de um país de renda média como é o Brasil. A ordem de magnitude da diferença do PIB per capita é 4 a 5 vezes. Se nós estivéssemos falando de um país de baixa renda, nós estaríamos falando de 9 a 10 vezes. O país de renda média é 4 a 5 vezes. Por que que um ano de trabalho de um canadense gera 4 a 5 vezes mais valor do que um ano de trabalho de um brasileiro, de um mexicano ou de qualquer país de renda média? O que é que está por trás desse fosso enorme de PIB per capita? Certamente não é que o canadense, ou o alemão, ou o norueguês trabalhe mais horas por dia do que um cidadão de país de renda média. Provavelmente é até o contrário, ele trabalha menos horas. No entanto, 1 hora de trabalho dele, tudo considerado, economia informal, paridade do poder de compra da moeda na conversão para uma unidade de moeda comum, tudo considerado é 4 a 5 vezes mais. Qual é a diferença dessa produção média por habitante, da produtividade média dos esforços de uma nação? Que é isso que conta. São duas coisas, basicamente. É o estoque de capital físico e humano por trabalhador e a eficiência na alocação de recursos. Cada um desses temas mereceria uma palestra e eu não vou fazê-la agora, mas eu vou falar uma palavrinha. Estoque de capital físico e humano. É a diferença entre você trabalhar com uma enxada ou trabalhar com um trator. É a diferença entre você trabalhar com uma banquinha de camelô ou você trabalhar com um supercomputador usando um software e tecnologia de última geração. É a diferença entre você ser um semi-analfabeto, no caso brasileiro, talvez até formado numa faculdade, mas semi-analfabeto, e você ser um técnico inovador, um engenheiro, alguém capaz de inventar novas possibilidades e novos processos para agregar valor. A inteligência que se aplica ao mundo do trabalho. O estoque de capital por trabalhador é fundamental. Se nós queremos ter um Brasil próspero em bases duradouras, o que nós temos que nos perguntar é se nós estamos fazendo o trabalho de aumentar esta dotação de capital físico, infraestrutura, máquinas, equipamentos, edificações e de conhecimento, educação, pesquisa e desenvolvimento que potencializará a hora trabalhada. A outra coisa, não menos relevante, é a eficiência alocativa. Desculpem o jargão, mas às vezes ele é inevitável. Eficiência alocativa é saber se o sistema econômico garante uma alocação dos recursos produtivos, direcionando-os para onde eles são mais produtivos e rentáveis. Eu vou dar um exemplo muito rápido para ilustrar a diferença que faz a eficiência alocativa. Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial. O mesmo povo, é o mesmo capital humano, um monte de cinzas, porque a guerra destruiu todo o capital físico, e as duas Alemanhas, cada uma adotou a forma mais pura dos dois regimes econômicos que competiram no século XX. A Alemanha Ocidental, uma economia de mercado, a Alemanha Oriental, uma economia ortodoxa de planejamento central. No espaço de 2 gerações, as duas Alemanhas tinham a maior produção média por habitante dos seus respectivos blocos. A Alemanha Ocidental era a mais produtiva do bloco ocidental e a Oriental a mais produtiva do bloco soviético. A piada na Europa é que o alemão faz qualquer sistema funcionar. Mas não é verdade, porque quando caiu o Muro de Berlim, foram fazer a auditoria e a produtividade média do alemão ocidental era 6 vezes maior do que a produtividade média do alemão oriental. Vocês vejam aí a diferença que faz a eficiência alocativa. Um sistema econômico como o mercado, em que há um permanente reconsiderar da rentabilidade e da alocação de recursos, e um sistema totalmente rígido e sem feedback, no qual, uma vez feito um investimento, ele continuará lá para sempre, independentemente dele gerar ou não resultado econômico. A diferença é da ordem de 1 para 6, não obstante o capital humano comum, que era o alemão, e não obstante todo o estoque de capital físico que a Alemanha Oriental também tinha. O que nós temos que perguntar, e eu não vou responder agora, é se o Brasil, acho que esse tema pode voltar no debate, é se o Brasil, nesta geração de brasileiros, está avançando no ritmo em que deveria,
na formação de capital físico e humano e na melhoria da eficiência alocativa. Um sistema que dê os incentivos corretos e que permita o mercado funcionar de modo a que os fatores de produção se direcionem para os setores em que eles geram mais riqueza, geram mais renda. O segundo vetor de mudança que eu queria compartilhar com vocês é a questão da renda. E essa é uma conquista brasileira. É uma conquista importante, eu não vou analisar as causas dela, que remontam, talvez, à estabilidade econômica, à universalização do ensino fundamental, a políticas de renda, a formalização do mercado de trabalho. Essa é uma longa discussão, o que está por trás disso, mas eu queria olhar para frente. O fato é que 35 milhões de brasileiros mudaram de categoria de renda. 35 milhões de brasileiros passaram a ingressar a chamada nova classe média, com uma renda mensal familiar de R$1.000 a R$4.000. Esse é um fato fundamental. O que isso nos diz sobre o futuro? E aqui tem mensagens específicas para o setor de vocês de seguros. Eu gosto muito de uma pesquisa feita por um professor americano, Robert Fogel, da Universidade de Chicago, que estudou o orçamento da classe média nos países ricos. O trabalho do Fogel é o seguinte: ele pegou uma família representativa, uma família mediana de um país rico, a família que está exatamente no meio da distribuição de renda, metade da população acima e metade da população abaixo. Ele pegou essa família e transportou para o início do século XX, um século atrás. E ele olhou o orçamento dessa família. Como é que essa família gastava? E ele constatou uma coisa interessante: 80% dessa família representativa de país desenvolvido no início do século XX, 80% do seu orçamento, do seu gasto, era direcionado para 3 categorias de consumo: alimentação, vestuário e moradia. Os outros 20%, tudo mais. Ele pegou essa mesma família e trouxe para o início do século XX e olhou o orçamento. Como é que a família mediana de um país rico hoje está distribuindo os seus gastos? Alimentação, vestuário e moradia, que representavam 80% do orçamento, hoje representam 30% do orçamento. Não é que essa família está gastando menos com alimentação, vestuário e moradia. Ela está gastando mais em termos reais e em termos absolutos, porque houve uma enorme prosperidade nesse século. Só que, proporcionalmente, ela está gastando muito menos com alimentação, vestuário e moradia. A elasticidade de renda de alimentação, vestuário e moradia é inferior a 1. Quando ganha-se R$1 adicional, proporcionalmente gasta-se cada vez menos com essas coisas. O que é que entrou no lugar? Para onde foram os gastos da família representativa do mundo desenvolvido? Vocês já devem estar imaginando. Tem 3 coisas com elasticidade de renda muito superior a 1. Saúde, educação e entretenimento. São essas as categorias de consumo nas quais uma família, à medida que aumenta o seu nível de renda, passa a direcionar cada vez mais os seus gastos. Onde é que nós estamos hoje no Brasil? Eu tendo a crer que essa narrativa será a narrativa da nova classe média brasileira ao longo do século XXI. Onde é que está hoje a classe média brasileira? A família representativa, segundo a pesquisa de orçamento familiar do IBGE, uma família mediana brasileira hoje ainda gasta 62% da sua renda com alimentação, vestuário e habitação. Ela está gastando 12,5% com saúde, educação e lazer. Ainda está por acontecer e ocorrerá, eu acredito, no século XXI, essa mudança fundamental que marcou a trajetória da classe média nos países altamente desenvolvidos. O setor serviços é o setor que tende a ganhar presença no orçamento familiar à medida que uma família prospera. É muito importante lembrar também que essa conquista brasileira, de um país que ainda é desigual, mas que pelo menos começou a mudar esse quadro. A conquista brasileira de 35 milhões de pessoas que passaram a integrar o mercado de consumo, colocou o Brasil no mapa do consumo planetário. Alguns dados aqui chamam a atenção. O Brasil é o 3º mercado mundial de cosméticos, de produtos para animais domésticos, de confeitos e energéticos. Vejam um padrão, né? 3º mercado mundial. O Brasil é o 4º mercado mundial de aparelhos eletrodomésticos,
telefones fixos e móveis e computadores pessoais. O Brasil é o 5º mercado mundial de automóveis, refrigerantes e cerveja. E é o 8º mercado mundial de saúde, serviços de saúde e de vestuário. O mercado está aí, e esse mercado vai migrar. A minha avaliação da nova classe média brasileira é que, num primeiro momento, demandas reprimidas por muitas gerações, que podem finalmente começar a ser saciadas, eles geram um certo deslumbramento, inclusive pelo acesso ao mercado de crédito, que é uma grande novidade no Brasil também. Reformas importantes feitas no início do primeiro mandato do Lula desbloquearam o canal do crédito para milhões de famílias brasileiras, na medida em que aumentaram a segurança jurídica do contrato. O canal do crédito, num primeiro momento, nessa fase do deslumbramento com as possibilidades de consumo, foi direcionado para produtos, eu diria, de demanda reprimida por muito tempo, como aparelhos eletrodomésticos, automóveis, etc. Só que isso é uma fase inicial, não é um equilíbrio. Isso é um período de transição. O que terá que ocorrer no Brasil, à medida que a sociedade amadurece, espero que esse seja o enredo, é que, passada essa fase de deslumbramento, a nova classe média brasileira e os brasileiros que tiveram, finalmente, acesso ao mercado e a consumo, vão começar a ponderar um pouco mais as suas necessidades futuras em relação às suas demandas e premências de consumo imediato. E aí nós vamos ver aquele enredo em que educação e saúde passam a ter uma presença muito maior, porque, no fundo, educação e saúde são investimentos no futuro, são investimentos em capital humano, são investimentos em qualidade de vida. Para vocês, uma mensagem para já ir fechando a minha fala e depois a gente passar para o debate, vai ter a apresentação da Juliana e vamos passar para o debate. Implicação para vocês. Uma empresa, numa economia de mercado, ela se legitima fundamentalmente de duas maneiras. Uma empresa que produz bens físicos ou que produz serviços e oferece possibilidades de serviço e de proteção, como é o caso de vocês. Tem duas maneiras pelas quais uma empresa se legitima numa economia de mercado. Ou a empresa faz melhor e entrega uma combinação de preço e qualidade que o consumidor elege com o seu voto monetário, ele compra aquilo porque ele reconhece naquilo uma combinação de preço e qualidade superior, ou seja, essa empresa, esse fornecedor de serviços, faz melhor o que outros estão fazendo, e é assim que ele obtém os votos monetários do consumidor que adquire aquele serviço, ou, ao contrário, a empresa faz algo que ninguém mais está fazendo. Ela é uma empresa inovadora, ela sai na frente, ela descobre uma nova oportunidade que ninguém tinha detectado ainda, e durante algum tempo ela vai se beneficiar de um lucro provavelmente superior à média, não porque ela faz melhor o que outros estão fazendo, mas porque ela faz algo que ninguém ainda está fazendo e, durante algum tempo, ela vai ter essa prerrogativa de estar sozinha no mercado. Mas o mercado existe exatamente para que essa condição não dure para sempre, para que essa condição de estar sozinha seja rapidamente contestada pela competição, de modo a transferir para o bolso do consumidor aquele ganho que o inovador obteve inicialmente, mas que não vai se perpetuar na mão dele. É essa a mágica do mercado. O incentivo para que se inove, para que se saia na frente, mas também a certeza de que a competição virá. Em algum momento, aquilo que beneficiou quem inovou será democratizado e, à medida em que a competição existe, o excedente de renda capturado pelo inovador vai se transferir para o bolso do consumidor e isso se torna um produto massificado. Eu tenho a impressão que, nos dois casos aqui, existem oportunidades extraordinárias para quem atua em seguro. Primeiro, porque o consumidor brasileiro vai começar a se preocupar mais com o seu futuro, né? Passada essa fase inicial de deslumbramento com possibilidades de consumo, em que coisas como cosméticos, produtos para animais domésticos, confeitos e energéticos saem muito na frente, o consumidor brasileiro vai começar a ver que a vida não é feita só do dia a dia, do imediato. Ele vai começar a olhar para frente. E vocês vendem um produto que é exatamente ação no presente, tendo em vista o futuro. É uma ampliação do horizonte decisório da família. Tem muito espaço para inovação também, né? Eu, me preparando para vir aqui dar essa palestra, eu fiquei impressionado com a popularidade do auxílio funeral no Brasil, né?
É uma inovação brasileira. Eu duvido que em algum lugar do mundo tenha um produto de seguro funeral que emplacou. É mais ou menos como um telefone pré-pago no Brasil, né? É uma coisa que as pessoas... Quem é que podia imaginar que tinha uma demanda por auxílio funeral dessa ordem? É preciso conhecer as expectativas, as fantasias, o imaginário dessa nova classe média para poder oferecer a ela produtos com o seu perfil, produtos que atendam a essas necessidades. Combinação preço e qualidade é importante, mas pesquisa, e não apenas de produto, também de canal de distribuição, dado que nós estamos em plena revolução tecnológica da tecnologia da informação. Canais de distribuição que cheguem a esse consumidor e que mostrem a ele que a sua vida pode melhorar se ele se proteger contra contingências das quais todos nós estamos sujeitos, às quais todos nós estamos sujeitos. A população brasileira vai demandar isso. Eu acho que isso está escrito, não é nem contingente, alguma coisa que virá, e o setor tem que estar preparado. Eu queria encerrar dizendo que nós temos um enorme desafio também no campo da regulamentação, né? Como cidadão brasileiro, eu não me conformo, e isso é uma coisa que realmente me chama muito a atenção, com a dificuldade que o setor de planos de saúde e de seguro-saúde enfrenta hoje no Brasil, para poder desenvolver produtos e possibilidades adequadas ao perfil do consumidor brasileiro. Um país do tamanho do Brasil, com o contingente de classe média que o Brasil adquiriu, não dispor hoje, não existir hoje um mercado de planos de saúde familiar e individual, é algo quase inconcebível. Tem alguma coisa profundamente errada no modo como se enrijeceu e se fecharam as possibilidades de existência desse mercado. Nós precisamos caminhar muito nesse sentido de flexibilizar e permitir ao setor oferecer produtos que atendam às expectativas e às demandas da sociedade brasileira. É realmente um escândalo o que ocorreu no mercado de planos de saúde no Brasil, a ponto de inviabilizar... Obrigado. A ponto de inviabilizar uma possibilidade que é do interesse de todos, é do interesse de quem fornece o serviço e a possibilidade, e certamente é do interesse de milhões de famílias que estão excluídas dessa possibilidade e acabam dependendo de um sistema inviável, como é o Sistema Único de Saúde no Brasil, que deveria ser uma cesta básica para atender os procedimentos básicos, uma rede de proteção, e a saúde suplementar deveria ser realmente aquilo que cada um compra na medida das suas necessidades e na medida do seu poder de compra. Mas tem que ter muito mais flexibilidade. Nós precisamos desbloquear o canal, o mercado das possibilidades de prestação de serviços de saúde por parte da medicina suplementar no Brasil. Eu já estourei o meu tempo, nós vamos ter a fala da Juliana, depois do debate, e eu espero que a gente possa explorar melhor e desenvolver e detalhar alguns desses assuntos que eu achei interessante compartilhar com vocês. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Eduardo. Acho que foi uma belíssima, um belíssimo cenário para a gente pensar o futuro, traçou com bastante precisão. Acho que a questão demográfica é uma questão que você colocou, acho que realmente passa no dia a dia, a gente acaba não olhando tanto para esse fenômeno e tem uma relevância muito grande. Eu já separei algumas perguntas aqui, viu, Eduardo, para você, exatamente nesse ponto aqui, para saber como é que ele dialoga com a questão da defesa do consumidor, em que medida ele pode contribuir, em que medida ele pode intervir nesse processo. Mas antes de fazer as perguntas, vou passar agora a doutora Juliana, para fazer a apresentação dela. Bem, bom dia a todas e todos presentes aqui nessa sexta com seguros. Queria agradecer aos organizadores, e especialmente a Solange, que está sempre lá no Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional do Consumidor, buscando uma aproximação, um diálogo respeitoso, coerente e responsável, né? Então, nessas oportunidades, Solange, é que a gente tem para
para expressar o respeito que a gente tem pelas pessoas, e eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho que você vem desenvolvendo na CNSEG. Fica difícil. Muito bem. É verdade. Eu vou pegar o gancho do cabe a nós, né? Eu acho que eu sou uma pessoa otimista e bastante pragmática também. E eu acho que construir o país que a gente quer passa por nós. Então, gostei muito, e eu acho que tanto no setor público quanto no mercado, nós precisamos de pessoas sérias, responsáveis e comprometidas com o país de uma maneira geral. Fica muito difícil falar depois de um professor, um economista, uma pessoa extremamente respeitada no nosso país, como o Eduardo Jannetti, né, que trouxe aqui com bastante precisão um diagnóstico bastante interessante. Mas eu vou me aventurar a trazer algumas reflexões na parte de políticas de defesa do consumidor, que é a minha área de competência no âmbito do Ministério da Justiça. Primeiro, eu acho que pensar o futuro, como é o propósito desse evento, é preciso olhar para o presente. Não é? É impossível olhar para o futuro sem fazer um diagnóstico acurado, preciso, da realidade do presente. E aí, eu gostaria de dividir a minha reflexão aqui nesse olhar presencial, ou da nossa atual realidade, e fazendo uma projeção de futuro em 3 eixos. Né? O primeiro eixo, o eixo da defesa do consumidor. O que é isso? Né? O que é defesa do consumidor? O que é a Política Nacional das Relações de Consumo no atual momento e como ela se projeta para o futuro? Eu vou pular a parte do mercado. Eu tinha anotado aqui algumas questões. Depois de toda essa reflexão e esses dados que o professor Jannetti nos trouxe em relação ao mercado e a questão demográfica e os incentivos econômicos necessários, né, vou me ater a alguns pontos. E, por último, a proposta do painel, o consumidor. Quem é o consumidor hoje e como eu imagino, como nós projetamos no âmbito da política de defesa do consumidor o futuro, o perfil desse cidadão consumidor daqui para 2025. Né? Então, eu queria começar dizendo que, do ponto de vista de defesa do consumidor, nós vivemos uma realidade bastante peculiar. Né? Porque, historicamente, né, a defesa do consumidor no Brasil, ela era um problema de 3 ou 4 grupos no Brasil. Ela era problema de PROCONs, ela era problema de Ministério Público, de algumas ONGs e da Defensoria Pública. Regra geral, e muito dos juizados ou da Justiça, porque o conflito ia bater lá. E a defesa do consumidor, ela surge no Brasil, do ponto de vista jurídico, como um direito constitucional, como um princípio à ordem econômica, né? Está lá nas garantias fundamentais da Constituição que o Estado tem que promover a defesa do consumidor. Mas, historicamente, né, e o historicamente aqui é muito pouco, porque, na verdade, embora nós tenhamos o primeiro PROCON no Brasil em 1976, o direito do consumidor é reconhecido no Arcabouço Normativo Nacional a partir de 1988, né, e depois com o Código em 1990. Mas a defesa do consumidor era a responsabilidade, ou pelo menos era liderada por esses atores que eu mencionei, e num primeiro momento pós regulamentação, de uma maneira muito conflitiva com o mercado. Né? Eu me lembro de algumas frases que estão aí, que circulam, que eram públicas, de que defender consumidores, ou que a lei de defesa do consumidor no Brasil, seria um retrocesso para a economia
do país e que alguns empresários, inclusive, iriam embora desse país por conta dessa nova lei, não é? É interessante que em países desenvolvidos, não é esse o raciocínio. O raciocínio é de que a agenda de proteção ao consumidor é uma agenda de preço, de qualidade, de inovação, não é? É uma agenda quase que civilizatória da perspectiva econômica, né? Não vou me atrever a falar da perspectiva social, mas da perspectiva econômica minimamente. Esse era um pouco do histórico. Passado algum tempo, nós, e graças a várias pessoas, inclusive o próprio professor Ricardo Morishita, que divide esse painel comigo, o conceito de defesa do consumidor começa a mudar. E ele começa a abrir um diálogo importante com os setores envolvidos, né? Será que é uma agenda que interessa só os órgãos de defesa do consumidor ou uma agenda que interessa ao mercado? O conflito começa a ficar caro, né? E aí eu já estou falando nos anos 2000, já começa a ficar mais caro. Agora está mais caro ainda. E aí se inaugura uma outra fase, que é uma fase de uma busca de um diálogo. De um diálogo respeitoso, num primeiro momento desconfiado, né? Veja, o pessoal que fechava o meu estabelecimento comercial, que multava, né, que resolve abrir para um diálogo. Que estranho que é isso, né? Então, há uma desconfiança recíproca, mas que superada começa a agregar valores para ambos os lados, né? Nós temos para mim, isso é muito claro. E agora, nós temos uma realidade também ainda mais diferente, que não só o sistema de defesa do consumidor e o mercado compreenderam que defender consumidores, proteger consumidores é uma agenda importante, mas a sociedade brasileira começa a encampar essa agenda. E esse ano, para nós, do movimento consumerista ou do sistema, é um ano importante, porque é a primeira vez que essa agenda chega num nível presidencial na perspectiva de política de Estado. Não com a visão estritamente protecionista e paternalista, mas com uma visão aberta, inovadora, de que não há uma agenda de perde-perde, há uma agenda de ganha-ganha. E que um país desenvolvido também passa por uma agenda de respeito nas relações econômicas. Uma agenda que priorize a qualidade, o preço, a inovação, o atendimento, e não só a produção de produtos, né, que são colocados no mercado. Há que se ter uma sustentabilidade de todo esse processo. E esse é o momento presente que eu vejo da defesa do consumidor, né? Não só mais uma agenda do sistema, não só mais uma agenda do mercado, que começou a também atuar fortemente, mas também uma agenda dos atores sociais, ou, vamos dizer assim, do Estado brasileiro. Isso se deu de uma maneira simbólica na edição de um decreto, que criou uma Câmara Nacional das Relações de Consumo, vinculada ao Conselho de Governo, e também criou-se um conselho ministerial. E aí, eu costumo também brincar com isso, que eu digo que eu estou um pouco mais aliviada, né? As pessoas me perguntam, nossa, ficou mais burocrático? Eu falo, não, ficou mais tranquilo, porque agora eu posso olhar para o Ministério da Fazenda, para o Ministério da Indústria, para a Casa Civil e dizer, olha, isso aqui tem um problema de consumo. E isso aqui vai gerar uma externalidade ruim para o nosso país. Do preço alto, da imagem de um mercado frágil, de produtos e serviços de baixa qualidade.
E aí, sim, é o salto da transformação, é o produto dessa transformação. Porque nós deixamos de olhar a proteção do consumidor somente naquele viés de que isso aqui é um direito do consumidor. Não, isso aqui é interessante para o país. Isso agrega valor ao mercado brasileiro. Isso agrega valor à economia do nosso país. E isso não é uma jabuticaba. Isso é o que aconteceu em outros países desenvolvidos. Né? O professor citou bastante a Alemanha, né? E quando a gente sai daqui para entender um pouco como acontece a proteção do consumidor em países como a Alemanha, nós verificamos muito facilmente que proteção ao consumidor nasce nesses países de uma outra proposição. Não uma proposição de conflito maniqueísta de bonzinhos e mauzinhos, mas de uma agenda de convergência, de uma agenda que agrega valor para o cidadão, que é o agente econômico que contrata, que compra, que poupa, mas uma agenda de convergência também para o mercado, que agrega valor, que fica mais competitivo. Né? E para nós hoje, a nossa audácia na área de defesa do consumidor, ou nossos 5 minutos de megalomania, né? Nós entendemos que temos condições hoje de contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Né? Que não é possível ser um problema para o cidadão brasileiro quando uma geladeira deixa de funcionar. Né? Isso é uma dor do subdesenvolvimento. Né? Então, nós temos que partir de uma realidade que nós temos e desenvolver os pressupostos das relações de consumo. E a defesa do consumidor está com essa crise de megalomania, sabe, Solange? De que pode contribuir para esse processo. Não é? Que não é uma visão, nós não podemos ser olhados a partir de uma visão reducionista. Ao contrário, nós temos como contribuir, sabe por quê? E aí eu quero dizer o que eu vejo para o futuro da defesa do consumidor. Né? Muito mais que atuar no enxuga-gelo clássico, né? A defesa do consumidor quer discutir as premissas. E é isso que está se desenhando para o futuro. Não é? A defesa do consumidor tem que ser um agente importante na discussão de um novo modelo de saúde, por exemplo, como colocou aqui o professor Eduardo Janetti. Está evidente que esse sistema está se colapsando. Está evidente que esse modelo está esgotado. Não é? E por que a gente tem essa evidência também? O professor colocou isso de uma visão econômica e também de diagnóstico. Mas nós que lidamos com o pronto-socorro da cidadania, que é o consumidor vai reclamar do preço do plano de saúde, da ausência de rigores nos hospitais, de ausência de rigor nos prestadores, né, de regulamentação dessa área, porque tem muita regulamentação para alguma coisa e tem uma inexistência de regulamentação para outras. Não é? Nós entendemos que a defesa do consumidor para 2025, ela vai ser cada dia mais um agente importante na discussão das premissas, dos pressupostos. Porque mais do que cuidar do efeito, nós precisamos discutir os modelos para que o nosso país tenha um salto em relação a conflitos de consumo. Não um salto de aumento, mas um salto para baixo, de diminuição e de produtos e relacionamento com esse consumidor de uma maneira mais sustentável, mais respeitosa. Então, pensando a defesa do consumidor, essa a minha contribuição. Passado, o presente e como eu vejo o futuro. Eu acho que é um caminho sem volta. Né? Eu acho que o diálogo inaugurado e o apoio e a transformação dos agentes de defesa do consumidor em agentes importantes na discussão dos modelos é um caminho sem volta e é necessário. É necessário. Né? O sistema de defesa do consumidor, ele ouve a voz do cidadão consumidor.
Nós temos um banco de dados hoje de mais de 9 milhões de registros, onde eu trouxe várias informações de seguros que eu quero comentar aqui também, quando falar do mercado. Não é? Então, nós temos uma quali, nós temos um banco de dados que nos permite ter uma legitimidade para atuar nas premissas, na composição. Não depois, lá no pronto-socorro, onde a segurança jurídica já não acontece mais. Né? Porque, aliás, nós vivemos um sistema de insegurança jurídica e não de segurança jurídica. Né? Então, eu acho que é importante que o mercado de seguros, e de uma maneira geral, de saúde, esteja atento a esse novo papel, e o papel que vai se aprimorar cada dia mais a defesa do consumidor. Quando eu falo de mercado, né, na minha humilde contribuição de olhar de mercado, se de um lado a defesa do consumidor ela se consolida como um agente importante das discussões, um player importante no país, o mercado ele tem também um papel muito grande nesse processo. Não é? Respeitar o consumidor ou construir valores nessa linha, né, do preço, qualidade e inovação, é um papel assim fundamental do mercado, na contribuição de todo esse arcabouço protetivo do cidadão consumidor brasileiro. Por quê? Porque se eu tenho um banco de dados de reclamações, porque eu só lido com as reclamações, ninguém vai a um PROCON para elogiar vocês, né? Para dizer, está tudo bem com o meu plano de saúde. Não, eles vão lá para dizer que está um problema, vão ao juizado. Então, meu banco de dados é de reclamações. Se eu tenho 9 milhões, eu imagino quanto vocês não têm de informações. Porque o custo de entrada num PROCON é imenso para o cidadão brasileiro. Ele tem que pegar um ônibus, ele tem que esperar numa fila, não tem PROCONs em todos os lugares do Brasil, não tem nem juizado em todas as comarcas. Então, o consumidor ainda tem muita dificuldade de acessar a justiça lato sensu, a título de informação, busca de informação, orientação e até de solução de conflitos. Quem que normalmente o cidadão consumidor procura? O mercado. No nosso banco de dados, os 9 milhões de dados que nós temos dão conta de que cada 10 consumidores que procuram os PROCONs, 9 procuraram primeiro o mercado. Então, o consumidor não nos procura porque somos famosos. Ele nos procura porque o canal de relacionamento não foi eficaz. Não é? Então, pensando nessa perspectiva, eu imagino que pensar o futuro a partir dessa realidade de que o consumidor não tem encontrado efetividade no relacionamento do pós-venda, na maior parte dos serviços e produtos no mercado, eu acho que é importante nós incorporarmos essa informação. Por quê? Porque cada dia mais, essa é uma visão que tem fundamento na nossa percepção. Eu não conheço nenhum estudo que diz isso, que corrobora com que a nossa percepção vai afirmar. Mas olhando, fazendo o link entre mercado e consumidor, também pensando nesse cidadão, nesse perfil do consumidor hoje e quem ele vai ser em 2025, me parece que cada dia mais há uma diminuição do efeito publicitário para o consumidor. O consumidor hoje, né, ele acredita menos na peça publicitária do que o consumidor de 20 anos atrás. Aliás, eu tenho observado o efeito negativo em relação à peça publicitária. Porque o consumidor, ele é mais consciente, e eu acho que ele é consciente há algum tempo, mas hoje ele se sente mais poderoso. Ele está mais empoderado. Então, quando ele visualiza uma publicidade, uma mensagem publicitária, uma mensagem de oferta, e ele tem uma experiência de consumo que não coaduna com aquela mensagem publicitária ou de oferta, aquilo gera imediatamente uma reação.
no cidadão, no consumidor. Então, há um efeito completamente negativo em relação àquela a publicidade que gostaria de atingir. Então, por que eu estou falando disso? Porque me parece que o futuro, o consumidor e a relação do consumidor com o mercado, pensando, e aí muito já falando para vocês mesmos, para esse segmento, ele vai ter que ser baseado na confiança, né? No respeito, né? Eu diria que o consumidor, ele consciente, me parece que ele já é muito mais do que era 20 anos atrás. Empoderado, ele está e ficará ainda mais nos próximos anos. Porque a facilidade de dar voz a ele com a tecnologia da informação é extraordinária. As redes sociais e todos os mecanismos. Até nós, da área de defesa do consumidor, estamos aí preparando uma plataforma web, que se Deus quiser vamos lançar aí no começo do ano que vem, para que o PROCON se transforme também numa plataforma virtual, né? E que essa facilitação da tecnologia da informação esteja ao alcance dos órgãos públicos de defesa do consumidor. Então, se de um lado eu tenho mais acesso e uma tendência ainda maior de crescimento, conforme os números que nós vimos aqui, nós temos um mercado que precisa se especializar em como lidar com esse consumidor, mas não na peça publicitária, não só no desenvolvimento dos produtos, mas no relacionamento, na contratação, na construção dos valores, na construção da confiança. Qualquer meio de seguro, ou qualquer produto de seguro se compra na confiança. Você compra um carro para dirigir amanhã. Você compra um tablet para usar imediatamente. Você contrata um seguro, aliás, alguns deles para nunca usar, não é? Só para ter o quê? A tranquilidade, não é? Até planos de saúde, nós temos os nossos planos de saúde, mas o que nós mais almejamos é não ter necessidade de usá-los, não é? Por quê? Porque isso tem a ver com valores pessoais, com saúde, com sentimentos até. Né? Você utilizar um seguro de vida, né? Quer dizer, vários produtos. Então, o que é primordial é saber que o consumidor dos próximos anos, ele vai ser cada dia mais um poderoso nesse processo, eu diria, um formador de opinião, né? Hoje nós temos os formadores de opinião aí nos meios de comunicação, na academia, no governo, no setor privado. Agora, percebe que com blogs, redes sociais e etc., qualquer anônimo é um formador de opinião. Basta ele ter uma criatividade de como colocar aquela informação, de como apresentar, que ele ganha o apoio de todo mundo, e aí aquilo vira uma grande mobilização social. Se isso está certo ou está errado, não compete a mim avaliar. E eu imagino, e já para finalizar, para passarmos para os debates, que é importante construirmos uma agenda que esteja baseada na confiança, na transparência e, mais do que na confiança e na transparência, numa agenda de defesa do consumidor, mercado e os próprios consumidores, que nós não necessitemos de subterfúgios para agregar valor aos nossos produtos. Quando eu fui olhar os dados do SINDEC, eu vi que há um aumento de demandas de 2011 para 2012. Eu vi que as principais reclamações dos consumidores é venda casada, é venda daquilo que não contratou, ou seja,
um serviço não contratado que está agregado a um valor muito voltado para a venda no varejo, não é? E aí também problemas de atendimento. Mas como eu queria vir aqui, viu, Solange, não para falar das mazelas, mas eu gostaria de falar daquilo que se prospecta para o futuro e daquilo que a Secretaria Nacional do Consumidor, o Sistema de Defesa do Consumidor tem avaliado como o futuro da defesa do consumidor, o futuro das relações de consumo. Eu não quero me ater a isso, mas eu quero só, para finalizar, voltar nessas mazelas para dizer que, voltando ao começo, para avançar precisamos ter um bom diagnóstico da realidade, não é? O conflito de consumo, ele vai custar cada dia mais caro. Tem um custo social, tem um custo econômico, tem um custo de imagem e tem um custo para o país. O país que quer, e o país, eu não estou falando de governos, eu estou falando do brasileiro, do mercado, da sociedade, de todos nós queremos dar o salto que o Brasil merece. Nós já demos alguns e precisamos dar outros. E para dar o salto que nós queremos, não basta só ter um bom futebol, uma boa praia, né? E um país do samba. Nós temos que agregar valores e ter sustentabilidade no mercado de consumo no Brasil. Obrigada. Muito obrigado, Juliana. Acho que foi um belo overview aí, principalmente da perspectiva da política nacional de proteção e defesa do consumidor. Eu tenho agora aqui, eu procurei formular 4 perguntas, 2 para o Eduardo e 2 para a Juliana, até para tentar dialogar, não é? Exatamente toda essa questão que eu diria mais analítica, econômica, e também essa questão mais política, mais social, com relação à defesa do consumidor. Não é fácil, viu, Solange? Não é fácil, mas vamos lá. A minha primeira pergunta para o Eduardo tem um pouco do que a Juliana falou, e acho que aqui tem uma questão que tem uma premissa, Eduardo. A premissa que eu queria colocar é pensar no direito do consumidor como uma ferramenta também de controle social, porque ela é de massas, ela chega até o consumidor, até o cidadão. Você tem atores institucionais do Estado criados, instituídos especialmente para essa tutela. Então, você tem criado por lei em todos os estados brasileiros PROCONs, que são órgãos do Poder Executivo. Você tem o Ministério Público, você tem a Defensoria Pública, você tem as demandas que esses consumidores levam até lá. E até alguns dados que me parecem assim, surpreendentes. A Fundação Getúlio Vargas tem uma pesquisa chamada Supremo em Números. A gente olha para o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa corte maior, e a gente procurou olhar quais são os números do Supremo Tribunal Federal, e a gente tomou um susto, porque entre as 5 maiores demandas da nossa corte constitucional está a defesa do consumidor. Ou seja, do lado de questões importantíssimas como o controle de constitucionalidade, o controle concentrado, a ação de descumprimento de preceito fundamental, com todas, está lá a defesa do consumidor como uma das maiores demandas da nossa maior corte. Então, acho que a gente tem ali a defesa do consumidor cumprindo um papel ali, que eu acho que é um papel importante, essa do cidadão, que passa a ter o acesso. Então, a minha pergunta é, como é que a produtividade pode dialogar com a defesa do consumidor, com o direito do consumidor? Nós temos esse dividendo demográfico, e dentro desse dividendo demográfico, a gente tem até 2030, parece que é um horizonte longo, mas não é, acho que é uma preocupação sobre isso. E para ser proativo, como é que a defesa do consumidor dialoga com a questão da produtividade, com o capital humano, com o capital físico? Essa é a minha primeira parte da pergunta. A segunda vai estar relacionada à eficiência locativa. E ali, eu vou citar um estudo de um colega seu lá do INSPER, que é o Marcos Lisboa, é um working paper dele que fala dos 2 mundos, né? Aí ele coloca entre parênteses por enquanto. Mas ele mostra que muitas vezes a regulação pode dificultar essa eficiência, eu diria, alocativa, né? Ou seja, a regulação pode criar entraves. Aí você deu um exemplo lá dos planos de saúde. Então, a minha segunda parte da pergunta é com relação a essa questão da alocação eficiente dos recursos e a questão da regulação.
E como é que a gente pensa a defesa do consumidor não como um obstáculo a esse processo, mas sendo algo constitucional, legítimo do ponto de vista da edição de uma norma, ela foi editada, o Código de Defesa do Consumidor foi editado a partir da Constituição, como é que ele pode ser uma ferramenta para auxiliar nesse processo? Então, são duas perguntas alocadas aí para esse processo. Aí, daqui a pouco eu volto para a Juliana, se a Juliana quiser comentar também, está à disposição. Apenas para esclarecer, depois dessas perguntas, a gente pode receber também perguntas pelo microfone. Tem os microfones ali, assim que ele responder, a Juliana responder, eu abro para todos vocês. Eduardo. Bom, obrigado pelas perguntas complexas. Eu vou tentar ser bem sintético aqui e atender a sua demanda. Espero que você não fique frustrado com a minha resposta. Mas vamos lá. Eu queria começar com... Você falou de premissas, vamos pensar essa questão a partir das suas bases, né? As nossas ações econômicas são de dois tipos. Existem ações facultativas, aquelas que nós podemos escolher, e somos livres para isso, se vamos ou não fazer, e existem aquelas que são obrigatórias, são dadas, é obrigatório. As facultativas são trocas voluntárias, é o espaço do mercado sobre o qual nós vamos falar. As obrigatórias, a principal delas é o imposto. Não é à toa que a palavra imposto é o que é, não é facultativo, é imposto. É curiosíssimo que no Brasil o pagador de impostos seja chamado de contribuinte. Logo aquilo que não é facultativo, mas obrigatório, vamos contribuindo aí, pessoal. Bom, nós estamos no espaço aqui das trocas voluntárias. Toda troca voluntária é um encontro de expectativas. É alguma coisa que dois atores elegeram como possibilidade e eles têm uma expectativa, cada um a partir de um ponto de vista, de que aquilo resulta em algo melhor para ambos, né? Porque senão não entrariam numa troca voluntária. Portanto, qualquer transação no mercado, por mais simples que seja, ela tem um elemento de contrato. Mesmo que esse contrato não esteja formalizado, há um contrato implícito. Algumas transações são muito simples e não exigem contrato formalizado, né? E pode haver frustração de expectativas aí. Todo mercado tem algum grau de regulamentação. Eu não consigo conceber um único mercado, por mais simples que seja, que não tenha uma regulamentação subjacente. Se você vai abastecer o seu carro no posto, você tem uma expectativa de que o litro mede 1 litro e de que o combustível que você está comprando tem uma qualidade adequada, segundo parâmetros objetivamente definidos. Se você vai a um restaurante, você tem uma expectativa de que os padrões de higiene na cozinha atendem a requisitos legais. Não há mercado sem regulamentação. O problema é que alguns mercados, e é por isso que nesses mercados existem inclusive contratos redigidos e formalizados, como eles se desdobram no tempo, eles são muito mais complexos e a possibilidade de frustrar expectativas é muito maior. São contratos em que a questão da confiança, que a Juliana trouxe, é fundamental. Não me parece bom um país em que a ação do consumidor cobrando direitos é frequente. O mundo ideal é um mundo em que isso seja a exceção e não a regra. Muito menos adequado é que essas questões cheguem a figurar entre os top da nossa Suprema Corte. Tem alguma coisa errada. Não é para acontecer. Isso não é para acontecer. Num caso excepcionalíssimo, vá lá. Mas, como padrão, é sinal de que tem algum problema. Eu acho que o desafio é como é que nós podemos trabalhar para que aumente a confiança e diminua a frustração de expectativas nos mercados complexos que se desdobram no tempo e que dão mais margem a esse tipo de expectativas desencontradas. A gente falou muito aqui de direito do consumidor, mas vocês que trabalham com seguros sabem que tão importante quanto isso é o dever do consumidor. Porque se o consumidor também, toda vez que puder, tentar manipular o contrato de modo a se beneficiar, vai gerar demandas enormes. E o trabalho em que vocês atuam, a área de trabalho em que vocês atuam, é uma área muito, muito delicada nisso. Vocês sabem do que eu estou falando. O consumidor tem direitos e tem deveres. É preciso, para que
que é preciso para diminuir a frequência com que se recorre a um elemento de justiça formalizado? É preciso transparência, é preciso contratos inteligíveis, o consumidor tem o dever também de se informar ao contratar alguma coisa. Eu acho que nós podemos avançar muito no campo da mediação. O Brasil pode trabalhar muito melhor a mediação, para que a coisa não precise chegar a uma instância de justiça do Estado, formalizada, né? E é preciso construir. O problema de relações de confiança é que elas demoram muito para ser construídas, e elas são, quando a reputação e quando algo inesperado acontece, elas são imediatamente destruídas, né? E a construção disso é muito delicada. Agora, uma coisa eu tenho certeza: se a incidência de litígio é alta, é porque tem algum problema na regulamentação. Porque as pessoas prefeririam estar num mundo em que isso não acontece. Se as pessoas tiverem clareza sobre o que é o contrato, sobre quais são as expectativas de ambas as partes e quais são os critérios que justificam ou não uma ação, isso tende a cair. Não é simples isso. Veja, se você vai ao mercado e compra um livro e acha o livro horroroso depois de ler, você não tem nenhum direito de pedir um ressarcimento. Você frustrou uma expectativa, mas não é parte do contrato implícito que você goste do livro. Agora, se você vai no mercado, compra um livro e ele está com 3 páginas em branco, que deveriam estar impressas, não, é um fato objetivo. Esse produto está defeituoso, o livro pode ser maravilhoso, mas ele é defeituoso. Eu tenho o direito de ser ressarcido. E o ideal é que, quando isso aconteça, não precise judicializar. A gente não pode caminhar para o caminho da judicialização. O mercado de trabalho no Brasil é talvez o exemplo mais gritante disso. Nós somos os campeões mundiais de ações trabalhistas. Tem alguma coisa profundamente errada. Por que 3 milhões de brasileiros acionam a Justiça do Trabalho todo ano? Será que os brasileiros empresários são maus? Ou os trabalhadores brasileiros são enlouquecidos? Não é. Não é. E a natureza humana não vai mudar. O que pode mudar é a regra para que isso não continue ocorrendo na frequência que vem ocorrendo. Acho que é um início, uma primeira aproximação da questão que você levantou. Bom, Juliana, você quer comentar alguma coisa? Já aproveitando aqui que a comissão já me avisou que a gente tem muito pouco tempo para poder responder. Eu acho que você pode comentar um pouco o que o Eduardo colocou nessa questão da produtividade, da judicialização, da normalidade do processo. Eu tenho só uma pergunta que o Oswaldo fez que eu queria ler para vocês. Essa é a última e eu encerro. Então, vamos lá. Posso responder primeiro? Pode. Bom, não, eu achei bastante importante a resposta do Janete. Eu acrescentaria aí, nesse ponto, alguns outros elementos, além da regulamentação. Eu acho que no Brasil, nós temos um problema crônico de assimetria de informação, né? Então, é crônico isso, né? Da parte do mercado e, às vezes, da parte do consumidor também. Eu acho que isso é uma realidade. Nós temos um grau de escolaridade ainda muito precário, né? O radar social do IPEA mostra todo ano a capacidade de compreensão do povo brasileiro, não é os indicadores internacionais ou de países desenvolvidos. Então, quando eu falo de assimetria, eu estou falando de uma assimetria que tem que atender, né, ou de uma simetria que tenha que atender esse consumidor brasileiro, que não é um consumidor canadense. E uma outra coisa que eu acrescentaria também, para o dado que o professor Ricardo nos trouxe, é que no Brasil, eu sou uma pessoa, eu acho que a regulamentação ela é necessária, e tanto do código, da Constituição, da agência, do órgão, não tem problema. Mas eu acho que no Brasil nós temos que rever os incentivos ao cumprimento das normas. Tá? Eu acho que no Brasil nós temos um problema também nas questões sancionatórias e nos incentivos adequados para cumprir as normas. Não basta você ter boas normas, tem que se rediscutir o quanto compensa cumpri-las. E eu acho que no Brasil essa discussão vai ter que acontecer muito rapidamente. Por quê? Porque o custo do descumprimento
ou da postergação da implementação de uma norma está ficando cada dia mais caro. E é isso, eu acho que ajuda também nessa harmonização das relações de consumo. Muito bem. Eu confesso que eu estou tentado a entrar nesse debate, né, sobretudo por essa questão da regulamentação, dos valores, dessa assimetria tanto de informação como de expectativa. É que eu acho que a democracia talvez traga isso de bom para o país. Eu acho que o Rawls tinha uma coisa muito séria, ele dizia, como a sociedade ela vai ficando cada vez mais complexa, porque são vários interesses, só uma forte dose de democracia, de participação, é que permite, né, que esse país tenha uma pactuação melhor. Eu acho que a gente podia olhar dentro da linha que o Janete colocou, que a Juliana também colocou, essa questão das expectativas mesmo do consumidor. Acho que a regulamentação dos planos de saúde é tão difícil por causa das expectativas. Eu acho que, de um lado, é muito difícil por órgão público olhar para a Constituição e dizer, não, a gente pode ir até lá e pode atenda apenas aquilo que é pago. Então, e de outro lado, você diz, bom, mas se você vai atender tudo, então também você não consegue pagar. Então, a gente começa a ter problemas de valores, de uma discussão de valores. E eu acho que o que de pior pode acontecer é a gente não debater. Eu acho que a nossa única saída é uma forte dose de democracia, de debate e de pactuação sobre esses valores, o que vai exigir confiança, o que vai exigir, de lado a lado, muita coragem para se fazer isso. Eu fico imaginando um órgão público sentando e debatendo um plano de saúde, as regras do plano de saúde, dizendo para o consumidor, não pagou, não vai ter, não pode ter. E não vai ter direito a todo tipo de tratamento, não, vai morrer. Eu acho que é difícil você colocar isso para um órgão de defesa do consumidor, mas também acho que é um debate, né, Paulo, inescapável. Porque senão a gente também, aí a gente perde o dividendo demográfico, perde a questão, porque aí gera uma regulação, enfim, então acho que é um problema grave. A última questão que eu queria comentar foi o que o Oswaldo colocou, respeitando a nossa audiência, e é uma questão do dia, né? É uma questão que está no dia. E ele colocou o seguinte, diferentemente dos países envolvidos, que têm serviços públicos de qualidade, nós presenciamos no Brasil um cenário ímpar, onde o Estado brasileiro é o principal provedor de serviços básicos para a população. Saúde, educação, ele citou transporte, infraestrutura, saneamento básico, entre outros. A população vem se manifestando nos movimentos sociais de rua, demonstrando uma insatisfação com serviços públicos, a um custo crescente, representado pela carga tributária. É um manifesto dele, né, e na forma de pergunta. Ele diz, não está na hora de se defender o consumidor da baixa qualidade dos principais serviços prestados pelo Estado? Né? Só fazendo uma observação, claro que nem todos os serviços públicos estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, né? Isso é evidente. São apenas aqueles que a gente considera, infelizmente, acho que todos deveriam estar, apenas aqueles serviços considerados uti singuli, né? Que você tem uma possibilidade de dividir ele e cobrar individualmente. Aqueles que são, entre aspas, remunerados por impostos, em toda a literatura, ela é unânime dizer que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, fazendo essa observação, o que a gente pode fazer, as considerações finais para a gente encerrar esse painel? Olha, Ricardo, a gente precisa tomar cuidado com essa democratização de direitos no Brasil, né? Tem um item na Constituição brasileira que eu acho incrível. É o artigo 230 que democratiza o direito, é o direito do idoso à vida. Eu estou esperando regulamentar. Vai chegar a minha vez. Eu brinquei na Academia Brasileira de Letras outro dia que eles bobearam na Constituinte, porque eles perderam a prerrogativa da imortalidade. Só eles conferiam a imortalidade, agora democratizou. Né? Mas vamos regulamentar, porque está chegando a minha vez. Não adianta colocar no papel um direito que não tem possibilidade e não tem realidade. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de humildade aí, de reconhecer que para todo direito tem que ter meios e tem que ter deveres e contrapartidas.
De fato, salta aos olhos o tamanho da carga tributária brasileira, que é 36% do PIB, e a qualidade dos serviços públicos que a população recebe como contrapartida. É cabível algum tipo de direito do consumidor de serviços públicos? Ele tem uma expectativa em relação aos impostos que ele pagou e o retorno que ele espera ao contribuir com uma parte ponderável do seu trabalho para o financiamento dos gastos públicos. Agora, será que é esse o caminho? Criar algum tipo de direito do consumidor em relação a serviços públicos? Eu tenho minhas sérias dúvidas. Eu acho que há outras maneiras de você atuar e pressionar, inclusive com manifestações, né, para que as coisas mudem no Brasil. Há uma inconsistência, esse é um assunto longo, mas há uma inconsistência no Brasil porque nós fizemos uma expansão muito rápida do consumo, por exemplo, de automóveis, mas não cuidamos da infraestrutura viária, do transporte coletivo que daria consistência a esse movimento. Nós fazemos uma expansão muito rápida do acesso à educação sem cuidar da preparação de professores que garantam uma qualidade de ensino que corresponda à expectativa dessa educação. Então, nós estamos multiplicando credenciais educacionais no Brasil sem lastro. E eu vejo pessoas humildes pagando faculdades, às vezes, com muito esforço e com muito sacrifício, para receber um produto fraudulento, que não corresponde ao que ele promete, né? Agora, eu, como filosofia e como preferência, eu prefiro caminhar pela solução que não recorra a algum elemento de conflito judicializado. Eu não vejo com bons olhos o caminho da judicialização e da recorrência à justiça para a solução de desencontros de expectativas na sociedade. E eu acho que a mediação, inclusive, pode ser um caminho muito frutífero no Brasil para a gente resolver as nossas diferenças de uma maneira mais inteligente e menos custosa, né, para a sociedade como um todo. Acho que é basicamente. Até porque o tempo está esgotado, mas é uma reflexão muito minha, muito pessoal, tá? Eu acho que no nosso país a gente tem, sim, Ricardo, que ter democracia e a efetividade da democracia. E ela passa por uma discussão transparente, séria. Mas eu acho que o Brasil está precisando de mais republicanismo do que necessariamente de democracia também, principalmente no que tange aos serviços públicos. Eu acho que, é claro que, eu vou usar uma expressão extremamente econômica, não sei o que o professor pensa disso, mas não tem almoço grátis, não é? Não tem almoço grátis, nós sabemos disso. Então, acho que essa reflexão é importante que a gente faça no nosso país, porque assim nós vamos desinfantilizando as relações, não é? O desenvolvimento tem custos. O modelo político tem custos. Nós temos no nosso país que fazer uma discussão democrática e republicana por que os serviços públicos são de fato reconhecidamente ruins. Eu até acho que a gente não tem que fortalecer a questão, a expectativa de direitos do consumidor, estrito sensu, para não criar mais um ambiente de conflito. Mas eu acho que nós poderíamos aplicar os princípios do direito do consumidor a eles, principalmente o da transparência, né, principalmente o da informação. Né? Nenhum cidadão brasileiro sabe hoje por que ele paga aquela tarifa de transporte urbano. E o que ele tem direito. Não é? E ali, no caso, é inclusive relação de consumo. Não é? E a qualidade desse transporte. Então, a minha é uma reflexão até muito mais como cidadã, sabe, Ricardo? Acho que a gente precisa mesmo de amadurecer a nossa sociedade. Não é? A carga tributária é alta, o serviço entregue é de baixa qualidade, por quê? Por que a conta não fecha? Será que tem um desperdício de recursos? Onde? Como? Mas isso não pode ser uma discussão pontual. Ela tem que ser uma discussão que passe pelas 3 esferas
federativas brasileiras e pelos 3 poderes da República, na minha humilde opinião. Muito bem. Em nome da comissão organizadora, eu quero agradecer aos nossos palestrantes, Eduardo, Juliana, e a atenção de todos. Eu declaro encerrado esse painel. Muito obrigado.